Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 45 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como @rodcasarim, Casarim com S e com N. E vamos aos destaques desta edição. Eliana Alves Cruz fala sobre Nada Digo de Ti, Que em Ti Não Veja, seu novo romance. A versão em áudio de A Hora e Vez de Augusto Matraga, de Guimarães Rosa. Curso sobre Carolina Maria de Jesus, a revista Mina de HQ e o nascimento do Clube Realejo. Coletânea de ensaios e poemas sacanas assinados por mulheres, um web folhetim e contos de Ray Bradbury nos lançamentos. Rio de Janeiro, ano de 1732. É principalmente nesse espaço e nesse tempo que se passa Nada Digo de Ti, Que em Ti Não Veja, novo romance de Eliana Alves Cruz. Desse rio histórico saltam elementos caros também ao Brasil de nossos dias. O racismo, o fanatismo religioso, as mentiras, a perseguição a minorias políticas. Traço característico da autora, a diversidade cultural africana, uma multiplicidade que não permite condensarmos todo um continente numa única imagem ou ideia, está presente no novo romance de Eliana. Ela também é autora do elogiado O Crime do Cais do Valongo, outro romance histórico ambientado no Rio, mas no começo do século XIX. Para Nada Digo de Ti, Que em Ti Não Veja, voltou aos estudos que tinha feito para seu trabalho anterior para construir uma personagem tão improvável quanto bem-vinda, Vitória, a transexual que ajuda a escancarar violências e hipocrisias entranhadas há séculos na sociedade brasileira. A Eliana falou pra gente como surgiu a história do novo romance. Ele, na verdade, é um filho, né, do Crime do Cais do Valongo, porque como eu tive que fazer muitas pesquisas sobre o Rio de Janeiro, né, o Rio Antigo, eu me deparei com várias questões ali. E tem um dos personagens de O Crime do Cais do Valongo que é homossexual, que é o Mariano, e eu estudei sobre a homossexualidade, né, que na época não tinha esse nome, isso é uma nomenclatura moderna, né, era chamada sodomia. Então eu vi muitos crimes, né, entre aspas, de sodomia, e aquilo me atiçou muito a curiosidade. Eu vi que ali tinha uma outra história para ser contada, né? Uma outra história para ser contada e que não é contada direito na nossa literatura. Então, assim nasceu Nada Digo de Ti, Que em Ti Não Veja, por conta do personagem Mariano de O Crime do Cais do Valongo. A autora também comentou como funcionam suas pesquisas e falou sobre as surpresas do trabalho. Destacou justamente a África muito mais diversa do que imaginamos, e isso até para quem já tem uma boa noção da pluralidade do continente. A pesquisa para os livros, ela não difere da pesquisa para qualquer outro fim, né? Ela busca as fontes primárias, né? Eu já fui a arquivos, literatura da época, literatura acerca do tempo e do lugar que eu quero retratar. Eu pesquiso também um pouco da atualidade, né, para ver os reflexos daquilo na atualidade, naquela localidade, um pouco de geografia para saber como é que funcionava, né, a questão geográfica, as localizações geográficas. Tem uma pesquisa também pictórica, né, uma pesquisa de imagem que eu tento ver o lugar. Então eu recorro a tudo que eu tenho direito e à mão, né, para chegar naquele lugar. O que mais que me impressionou? O que mais me impressionou nessas pesquisas é, primeiro, uma África muito mais diversa do que a gente imagina, né? A gente que está aqui desse lado e que realmente pensa a decolonialidade, a gente sabe que a África é diversa, é plural, enfim, mas ela é muito mais do que a gente imagina. E
tanta coisa que está na nossa formação e a gente nem sabe, né? A gente descobre muita coisa. E também uma África multicultural. As pessoas que chegaram aqui, elas já chegaram com influências de vários lugares do planeta. Então, na verdade, é muito surpreendente, né? Quando a gente vai desbravando e descascando essas muitas camadas que estão ali nesse afresco tantas vezes repintado para gente, né? Quando a gente chega na pintura original, que eu acho que não chega, mas enfim, quando a gente chega mais perto da pintura original, a gente entende a grandiosidade daquele continente, daquelas culturas e de tudo que é nosso pertencimento. Eliana ainda falou um pouco mais sobre Vitória. Contou como foi descobrir a personagem histórica que lhe serviu de inspiração. Alguém que chegava para os inquisidores e dizia: "Não me chame de negro, me chame de negra." A Vitória, como eu cheguei nela, como eu falei, o crime do Caso Valongo, né, a pesquisa do Caso Valongo foi o pontapé inicial, e a Vitória, ela é fruto de uma pesquisa. Eu achei essa personagem, não com esse nome, mas achei essa personagem em vários locais. Eu pesquisei alguns processos da Inquisição e existiam pessoas, né, que se identificavam com outro gênero e diziam isso para a Inquisição. E tem um processo de uma travesti que fala exatamente isso: não me chame de negro, me chame de negra. Eu achei esse personagem absolutamente sensacional. E aí criei né, toda a trama, ambientei aqui no Rio de Janeiro e tal, e criei toda a trama. Por que a personagem Vitória? Porque ela existiu. E a gente nem imagina, né, que uma personagem dessa possa existir. E a gente não imaginar que uma personagem dessa possa ter existido, isto é fruto de um apagamento muito perverso, que eu acho que a gente tem tudo para reverter se a gente encarar essa tarefa. Sobre isso, ainda destaca um trecho da orelha do livro escrita pela doutora em psicologia Jaqueline Gomes de Jesus. Abre aspas. Conheci uma Vitória. Era uma travesti negra do reino do Benin, escravizada pelos portugueses que chamaram de Antônio. Ela se prostituía na Ribeira de Lisboa e foi denunciada para a Inquisição em 1556, porque fazia concorrência desleal às demais companheiras de trabalho sexual, servindo a quase uma dezena de homens ao mesmo tempo. Os inquisidores a condenaram às galés. Nada digo de ti que em ti não veja, de Eliana Alves Cruz, chega às livrarias pela Palas. A Hora e Vez de Augusto Matraga é o conto que fecha Sagarana, livro de 1965, um dos principais trabalhos de João Guimarães Rosa, também autor do venerado Grande Sertão, Veredas. Na história, acompanhamos João Augusto, numa narrativa cheia de elementos sertanejos que refletem o embate entre o bem e o mal. Um dos principais contos de nossa literatura, A Hora e Vez de Augusto Matraga acaba de ganhar uma edição em áudio. Ouçam um trechinho. O sol ia subindo, por cima do voo verde das aves itinerantes. Do outro lado da cerca passou uma rapariga bonita. Todas as mulheres eram bonitas. Todo anjo do céu devia de ser mulher. Inhô Augusto pegou a cantar a cantiga muito velha do capial exilado. Eu quero ver a moreninha tabaroa arregaçada, enchendo o pote na lagoa. Cantou longo tempo, até que todas as asas saíssem do céu. Não passam mais, ô papagaiada vagabunda, já devem de estar longe daqui. Longe? Onde? Como corisca, como ronca trovoada, no meu sertão, na minha terra abençoada. Longe? Onde? Quero ir namorar com as pequenas, com as morenas do norte de Minas. Mas ali mesmo, no sertão do norte, Inhô Augusto estava. Longe onde? Então? Com 2 horas e 10 minutos de duração, o audiolivro chega aos leitores e ouvintes na voz do ator Rubens Caribé,
com participação de Priscila Scholes, numa parceria da editora Global com a Toca Livros Studios. 3 curtinhas. Tom Farias, autor da biografia Carolina, ministrará um curso online sobre Quarto de Despejo, livro de Carolina Maria de Jesus, que está completando 60 anos. Os encontros acontecerão nos dias 18, 19 e 20 deste mês, sempre às 20 horas. Custa R$ 120. Mais informações no link na descrição do programa. Focada na produção de artistas mulheres e pessoas não binárias, a revista Mina de HQ aposta num financiamento coletivo para bancar sua primeira edição. O Mina de HQ é um projeto que já existe há 5 anos. A ideia da revista surgiu para comemorar essa meia década de vida. A promessa é que tenhamos 20 histórias diferentes no volume. Mais informações no Catarse, também deixarei o link para vocês. E tem clube de livro novo na praça. O Realejo nasce carregando consigo o nome da tradicional Livraria de Santos, não por acaso. Um dos sócios na empreitada é José Luiz Tarran, livreiro da Realejo. Também estão no projeto o editor Márcio Coelho e o empresário Jorge Saad. Todos os meses, os assinantes do clube receberão o livro selecionado, abraçado por uma sobrecapa exclusiva e um QR Code que levará a um vídeo sobre a obra em questão. Uma gravura do autor da vez, feita pelo próprio Tarran, também fará parte do pacote. Quem quiser conhecer mais, só acessar o cluberealejo.com.br. Deixara eu de amar-te, quisera um momento, que a vida eu deixara também de gozar. Delírio ou loucura, sou cega em querer-te, sou louca, perdida, só sei te adorar. Esse é um trecho de Confissão, poema de Maria Firmina dos Reis, primeira mulher negra a publicar um romance no país, isso lá em 1859. Os versos de Maria Firmina fazem parte de 69 poemas e alguns ensaios, antologia de peças sacanas escritas por mulheres e ilustrada por Clara Zuniga. A ideia do volume é mostrar para os leitores visões femininas sobre o sexo e a pornografia. O livro parte de textos extraídos do zine Mais Pornô, por favor, da poeta Adelaide Ivanova, e depois elenca poemas de 49 autoras. Quem cuidou da seleção foi Raquel de Menezes, em parceria com o coletivo Mulheres que Escrevem. Ainda estão no volume nomes como Ana Rushi, Natália Borges Polesso, Nina Risi e Yasmin Nigri. 69 poemas e alguns ensaios chega aos leitores em coedição da Jandaíra com a oficina Raquel. Desigualdade social, o universo feminino, a diversidade LGBTQIA+, as conturbadas relações humanas. Esses são alguns dos elementos presentes no romance policial Sapatos Brancos, 8º título do escritor e filósofo Vigvan. Ele falou um pouco sobre a obra aqui para o podcast. Olá, ouvintes do Página 5. Meu nome é Vigvan e escrevi Sapatos Brancos. 2 adolescentes, Felipe e Ricardo, ao investigar o assassinato de um amigo, se deparam com uma rede de segredos que envolve a cidadezinha onde moram, construída em torno de uma comunidade religiosa. Enquanto conhecem os habitantes e constroem um afeto profundo um pelo outro, Felipe e Ricardo chamam a atenção do assassino, mais perto do que imaginam e coberto por inúmeros disfarces. Conheça em wigvan.com. Sapatos Brancos chega aos leitores por meio de uma websérie, ou webfolhetim, como o autor prefere definir. Toda semana, os assinantes recebem um capítulo novo da história, que será contada ao longo de um ano. A assinatura do webfolhetim Sapatos Brancos custa R$ 15,90 por mês. Desse valor, a promessa é que R$ 3,90 sejam repassados para o Instituto Marielle Franco. Ray Bradbury. Se você reconheceu o nome, certamente se lembrou do livro mais famoso do cara, Fahrenheit 451, clássico distópico que imagina um mundo onde bombeiros são acionados para queimar bibliotecas inteiras. O livro deve ser banido daquela sociedade, bem como a pluralidade de ideias. Sim, soa familiar. Agora, a Biblioteca Azul publicou um volume de contos no qual reúne histórias breves de Bradbury que serviram como uma espécie de ensaio para o que o escritor faria em sua obra mais famosa. Falo de Prazer em Queimar, histórias de Fahrenheit 451. O próprio Bradbury aponta 6 das 16 breves histórias presentes no volume como essenciais para a clássica distopia. Trata-se da novela O Bombeiro e dos contos Fogueira, Fênix Brilhante, Os Feiticeiros Loucos de Marte, Carnaval de Loucura e O Pedestre. Prazer em Queimar, histórias de Fahrenheit 451, chega às livrarias com tradução de Antônio Cherchenesky e Bruno
E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos menos livros e mais armas. A moda é ser brucutu no país do Idaí. O que aconteceu com o livro Jesus Sobe no Pé de Goiaba, da ministra Damares Alves? E qual é o papel que a obra de Charles Bukowski tem em nossos dias? Por hoje é isso, pessoal. Indique o podcast para amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.